Olá, pessoal! Nesta aula, nós vamos aprender o que é perímetro de uma figura e o que é área de uma figura. E vamos perceber que figuras diferentes com perímetros diferentes podem ter áreas iguais. E também figuras com áreas diferentes podem ter perímetros iguais. Então, primeiramente, vamos estudar o perímetro. O que é o perímetro de uma figura? O perímetro de uma figura é a soma de todos os lados de uma figura. Então, vamos pegar uma figura qualquer aqui, por exemplo, uma figura que tem 12 de um lado, uma medida 12, e uma medida 3 do outro lado. Neste caso, eu não estou me preocupando se essa medida está em metros ou em centímetros, tanto faz. Tá? É só para nós entendermos como é que funciona o perímetro. Então, neste caso, o perímetro dessa figura vai ser a soma de todos os lados. 12 mais 3 mais 12 mais 3. Então, o perímetro vai ficar 12 mais 3, 15. 12 mais 3, 15. E 15 mais 15 vai me dar 30. Então, o perímetro desta figura é 30. Vamos pensar numa outra figura agora. Eu vou pegar aqui um quadrado de lado 6. Então, eu faço aqui um quadrado de lado 6. Então, nós vamos pegar agora o perímetro desta figura. Como é que eu calculo o perímetro desta figura? Então, o perímetro desta figura vai ficar 6 mais 6 mais 6 mais 6. Então, teremos de perímetro 6 mais 6, 12, mais 6 mais 6, 12. Então, o perímetro desta figura vai dar 24. Então, temos duas figuras com perímetros diferentes. Vamos analisar agora a área de uma figura. Área. O que é a área? Vamos entender o que é a área. Pegue esta figura que eu coloquei aqui, que tem um lado valendo 12 e outro lado valendo 3. Isso significa que eu posso dividir esta figura. Vou fazer aqui só para você entender. Em 12 pedacinhos aqui, ela vai ter 12. Como a medida aqui é 12, eu vou ter 12 pedacinhos de tamanho 1. Certo? 12 pedacinhos. E deste lado, eu vou ter apenas 3 pedacinhos. Só para você entender o que eu vou falar agora. A área de uma figura, ela representa quantos quadradinhos deste, de tamanho 1 por 1, eu tenho dentro da minha figura. Então, nós podemos contar quantos quadradinhos eu terei. Nesta linha, eu terei 12 quadradinhos. Nesta linha do meio, eu também terei 12 quadradinhos. E nesta linha de baixo, eu também terei 12 quadradinhos. Então, eu terei 12 nesta linha, 12 nesta linha e 12 nesta linha. Total, 36. Então, a área de uma figura, ela representa, este número representa quantos quadradinhos de tamanho 1 por 1 cabem dentro da figura. Então, como que eu calculo isso de uma forma mais fácil? É simples. Vou retirar aqui. Ó. Você vai fazer o seguinte, você vai pegar um lado, no caso 12, e multiplicar pelo outro lado, no caso 3. Então, 12 vezes 3, 36. Esta é minha área. Ou seja, aqui dentro desta figura, cabem 36 quadradinhos de tamanho 1 por 1. Vamos calcular a área da outra figura. Então, a área da outra figura ficaria um lado, que é 6,
vezes o outro lado, que também é 6. 6 vezes 6, 36. Olha, neste exemplo, nós tivemos áreas iguais com perímetros diferentes. Percebe? Agora, nós podemos fazer uma outra situação. Vamos pensar numa outra situação agora, com outras figuras. Então, nós temos aqui, ó, vamos calcular o perímetro de uma figura diferente. Eu vou desenhar uma figura agora que ela tem um lado 10 e o outro lado 6. Então, eu vou colocar aqui 10 e aqui 6. E uma outra figura que ela tenha um lado, no caso aqui será um quadrado, o quadrado de lado 8. E nós vamos calcular o perímetro e a área destas duas figuras. Então, no caso do perímetro, a figura verde vai ficar 10 mais 6 mais 10 mais 6. Então, nós teremos 10 mais 6, 16. 10 mais 6, 16. Então, o perímetro vai dar 32. Para o quadrado de lado 8, o meu perímetro será 8 mais 8 mais 8 mais 8. 8 mais 8 é 16, então eu terei 16 mais 16, que será 32. Agora, nós vamos calcular a área desta figura. Então, nós temos o seguinte, para a área. Vamos colocar aqui área. Como é que eu calculo a área de uma figura? Como nós já vimos, um lado vezes o outro lado. 10 vezes 6, que dá 60. A área desta figura de baixo, lado vezes lado. 8 vezes 8, que é 64. Olha só isso daqui. Neste caso, eu tenho duas figuras com áreas diferentes, mas eu tenho perímetros iguais. Então, nós podemos observar que figuras diferentes podem ter perímetros iguais com áreas diferentes, ou eu posso ter situações de perímetros diferentes com áreas iguais. Então, até a próxima aula.